Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você do programa Globalizando, que você pode acompanhar aqui no Facebook. Para você que está nos acompanhando também nas várias plataformas, a você que nos acompanha no Spotify, no YouTube, no Deezer, você que está acompanhando esse programa também na Rádio Nama, 9 da manhã, muito obrigado pela preferência de sintonia. O programa Globalizando, como você sabe, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, e a gente fica muito feliz em saber que você está conosco. Estamos já no 8º ano de realização desse projeto, um projeto que já envolveu mais de 100 alunos do curso de Relações Internacionais, e eu fico muito feliz em saber que você continua conosco, participando conosco. Olha só, o nosso programa, ele tem sempre um tema especial, e a gente não poderia deixar de tratar de uma temática totalmente importante hoje no sistema internacional. Eu estou me referindo quais são os rumos da diplomacia brasileira nesse período que nós estamos vivendo agora, o período do governo Jair Bolsonaro, em especial num momento tão importante de mudança, eu diria, na dinâmica do sistema internacional, como é há um mês já da tomada de posse de Joe Biden, né, como presidente dos Estados Unidos, e outros eventos que vieram acompanhando esse processo. Então, nós vamos conversar sobre essa temática, os rumos da diplomacia do Brasil, com o grande, querido amigo, professor Dalvisson Benley Lopes, que é tão importante, que tem Belém, inclusive, no sobrenome, né? Ele é doutor em Ciência Política pela IESP da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, é bacharel em Relações Internacionais também, pela PUC de Minas, e é professor associado de Política Internacional e Comparada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Diretor adjunto de Relações Internacionais dessa universidade e atua como pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e tem uma série de titulações, inclusive passando pela Bélgica, pela Alemanha, pela Índia e pelo Reino Unido. E a gente fica muito feliz, professor Dalvisson, de receber você aqui no nosso programa pela segunda vez. É sempre muito bom recebê-lo com a sabedoria que lhe acompanha. Obrigado, Mário, pela gentil apresentação. Eu não mereço isso tudo, não. Mas você, enfim, a sua generosidade, a sua nobreza é que estão falando, na verdade. Mas eu estou aqui honrado de novo de poder participar do programa, iniciativa brilhante da Universidade da Amazônia e que tenha vida longa esse projeto de extensão. Estou à disposição de vocês, vamos conversar sobre diplomacia e política externa do Brasil. Legal, uma conversa que vai ser de qualidade, e como você sabe, o programa Globalizando, que é produzido pelo curso de RI, ele não é feito só por mim. Na verdade, quem brilha no programa são os acadêmicos de Relações Internacionais da nossa universidade. Quero logo dar as boas-vindas, a começar pelo acadêmico do 5º semestre, Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Davison. Boa tarde, equipe maravilhosa. E a você que está assistindo a gente aqui ao vivo. É um prazer incomparável estar aqui hoje, e assim, eu vim aqui também para pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o @programa Globalizando, e para pedir para vocês deixarem as suas dúvidas durante o programa aqui no Facebook mesmo, que a gente vai poder responder vocês. Legal, Sérgio, obrigado pela sua participação. Quero também dar as boas-vindas para a responsável pelo roteiro do programa Globalizando, acadêmica do 7º semestre, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde, professor Davison. Bem-vindo ao nosso programa. E ao Sérgio e à Verena, é um prazer estar aqui mais uma tarde à frente da apresentação do programa Globalizando e incentivar vocês a mandar perguntas, que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo pelo Facebook mesmo. Legal, Giovana, obrigado. E completando o nosso time de apresentadores, a acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais, concluinte do curso, Verena Moura. Tudo bem, Verena? Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Dalvisson. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde aos colegas que estão aqui na apresentação. Vocês podem estar, o pessoal que está acompanhando a nossa live pode seguir a gente também no Instagram, o @programa Globalizando, e a gente vai estar respondendo perguntas por lá e por aqui. Então, aproveitem.
Legal. Dalvison, apresentado a equipe, eu queria logo te perguntar assim de cara, de alguma forma discutir essa temática da política externa brasileira, a diplomacia brasileira neste contexto, não é apenas para internacionalistas, né? Interessa a todos aqueles que querem entender o que está acontecendo também no Brasil, não é isso? Perfeito, Mário. Profundamente imbricado o internacional e o interno, até pela orientação que o presidente da República vem imprimindo à política externa, ela se tornou quase que um trampolim para a reeleição de Jair Bolsonaro. Essa é a minha sensação. No que ele emula as práticas do Donald Trump, do amigo de Bolsonaro, Donald Trump, que, segundo o assessor John Bolton, que serviu ao governo do Trump, o Trump fazia muito isso, né, de tentar transformar as pautas de segurança nacional em pautas palatáveis para o eleitor, pautas que se convertessem em votos. Então, eu acho que a sua intuição ela é corretíssima. A política externa é política doméstica. Não tem essa divisão de água e óleo mais, né? Uma coisa é a outra. Legal. E aí está chegando perguntas, Dalvison, acho que a gente vai começar logo a entrar no assunto propriamente dito. Verena, é com você agora. Olha só, chegou uma pergunta para a gente da Maria Ornance Pinheiro aqui pelo nosso Facebook. E aí ela pergunta, como as divergências da política externa brasileira em relação a outros países no mundo dificultam a entrada de vacina em nosso território? Professor Dalvison. Essa é uma grande pergunta e eu tenho refletido a respeito disso, porque é óbvio que, além dos vários problemas de natureza, digamos, sanitária que a gente está vivenciando, as mediações diplomáticas também têm falhado. Não é simplesmente o suprimento, a cadeia de suprimento da vacina per se, mas é também costurar as alianças e fazer a vacina sair da China ou da Índia ou de onde quer que seja até o Brasil. Quer dizer, isso requer um engajamento diplomático. O Brasil não tem conseguido ser bem-sucedido nessas operações. Eu diria que, num primeiro momento, por incúria, por não ter se mobilizado com a devida antecedência, e, num segundo momento agora, em que a situação se tornou, a rigor, uma competição de todos contra todos, agora é por absoluta incapacidade prática, não é? A coisa ficou, enfim, um constrangimento material. Não tem insumo, não tem vacina para o mundo inteiro, para 7 bilhões de seres humanos. Agora é mais difícil, mas eu repito o que eu disse, houve incúria. Um país como o Brasil, com o porte do nosso país, uma das grandes economias do mundo, uma grande população, uma potência, o Brasil é um país grande, rico, forte, não poderia se colocar de joelhos como se encontra agora. Verena? Eu já ouvi muito falar, né? As pessoas comentam, se o Lula fosse presidente, talvez a gente já tivesse vacina, nós já estivéssemos vacinados, né? Então, assim, qual é a visão que o senhor tem comparando esses dois governos e comparando as duas políticas, como eram dadas antes e agora? Eu vou até, se me permite, eu vou falar de um modo até mais impessoal. Eu acho que, assim, a tradição da nossa diplomacia histórica, de quase 200 anos, é a tradição do universalismo. Ou seja, o Brasil sempre foi um país que construiu pontes, que se relacionou com qualquer nação do mundo e quase que invariavelmente, é óbvio que houve erros, que houve desacertos em 200 anos, mas a tradição do Brasil era a tradição de um país que não conhecia inimigos, que conhecia extrair o melhor de sua máquina diplomática, de sua rede de consulados, embaixadas, missões ao redor do mundo. Então, ao longo dos governos, e até durante o regime militar de 64, e anteriormente, o natural, o caminho normal, era o de o Brasil conseguir exercer uma boa diplomacia, qualquer que fosse a área temática, viu, Verena? Na economia, na cultura, nas questões de paz e de segurança. Eu acho que fomos representados condignamente ao longo da história.
A descontinuidade é agora, é de 2019 para cá. Aí a gente tem, de fato, algo muito dissonante, algo que não tem nenhum precedente na nossa história. Isso a gente consegue dizer com base em várias plataformas empíricas. Eu consigo sustentar o que eu estou te dizendo olhando para várias métricas, tá? Então, assim, eu não estou especulando, não. Os números começam a mostrar isso, que esse governo é muito disfuncional também na diplomacia. Muito legal a presença do professor Dalvison aqui no programa Globalizando. Interessante a pergunta da Verena, porque eu diria, inclusive, que não só o Brasil já estaria em forma de estar efetivamente vacinando todo mundo, que já estava oferecendo ajuda, inclusive, para outros países, especialmente do sul do mundo. De repente, essa é uma questão muito interessante. Eu vou voltar nela, Dalvison, daqui a pouco, porque nós, no programa Globalizando, a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia para saber o que está sendo dito, inclusive, ao redor do mundo sobre essa questão da diplomacia brasileira. E a Giovana tem notícias para apresentar para a gente. Giovana. É isso mesmo, professor. E a nossa primeira notícia de hoje vem do portal de notícias UOL, daqui mesmo do Brasil, que diz que o Brasil critica governos que acumulam doses de vacina e o Itamaraty defende maiores produções locais do imunizante. Olha, e criando um link com a notícia que a Giovana relatou, a nossa equipe separou um conteúdo muito interessante. Principalmente a partir de 2018, o Brasil passou por um processo de ruptura ou enfraquecimento das suas parcerias diplomáticas, onde ele adota políticas pouco pragmáticas, e ele se isola e adquire um título de par internacional. Isso é visível quando a gente percebe a posição estratégica que o país estaria em relação à captação de vacinas, por estar no BRICS. E assim, a Rússia, a China e a Índia, elas possuem vacinas próprias. E a gente consegue perceber que se o Brasil adotasse um certo pragmatismo na sua política externa, o país conseguiria com que os membros do bloco fossem facilitadores de acesso à vacina. Eu vou deixar esse comentário para você, viu, Dalvison, porque é muito grave, né? Você faz parte de um grupo de países que todos têm vacina e você simplesmente não surfa, não navega nisso. É quase que o negacionismo também do processo de parceria, né? Perfeito, Mário. Você veja, então, que o Brasil, a julgar pela situação de países emergentes do sul global, como a Índia, como a própria Rússia, que é um país que agora reemerge. O Brasil, em teoria, deveria estar nesse bloco de países que estão desenvolvendo a própria vacina. Afinal, nós temos cientistas de renome, temos um parque industrial de alta complexidade, temos um Butantan, uma Fiocruz, as condições estão postas aí. O Brasil deveria, sim, ter investido de forma evidentemente precoce, não agora, porque agora o discurso mudou, né? Inclusive é na minha universidade, na UFMG, que se está avançando mais agora com essa ideia da vacina nacional. Ao longo das últimas semanas, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou que a UFMG deve desenvolver a vacina brasileira. Mas veja, ainda que os meus colegas aqui em Belo Horizonte se esforcem muito, todo o recurso apareça, a perspectiva é de uma vacina para meados de 2022. Ou seja, acho que chegamos tardiamente, o governo federal, especialmente, demorou um pouco para perceber que cometeu um erro estratégico grosseiro, um erro grave, ao não investir inicialmente, ao desacreditar, né, primeiro a pandemia, depois a vacina propriamente dita. Aí agora a gente tenta reverter um pouco o curso de ação, mas com todos os prejuízos já acumulados em um ano de pandemia e todas as dificuldades que ainda virão, por muitos meses, até que tenhamos uma vacina própria, não é? Uma coisa grave, para fechar o comentário, pelo fato de o Brasil ter perdido o controle sobre a pandemia, nós temos assistido aí às mutações do vírus SARS-CoV-2, e essas mutações, elas são, na verdade, sabotadoras das vacinas já distribuídas.
É um quadro totalmente prejudicado exatamente por uma inépcia dessa nossa diplomacia, que vai se reverter, como falávamos no início do programa, numa situação interna por uma má gestão do ponto de vista internacional. Tem comentários chegando no nosso programa, vamos coloca aí para mim, Paula, por favor. A Maria Clara Amador está parabenizando o programa, as palmas da Maria Clara. A Bia Coutinho também está parabenizando o programa, obrigado, Bia. Ela está dizendo que o tema é muito importante, obrigado, Bia. Também a Luísa Veiga está dizendo parabéns Globalizando por falar desse tema que afeta diretamente não só os internacionalistas, mas todo o Brasil. Legal, Luísa. E a Carol Nascimento, não podia faltar, parabéns à equipe, tema sensacional. Muito obrigado, Carol, e toda a galera que está participando. Você pode participar conosco. E se você está acompanhando esse programa, que não é na live, em outras plataformas, por favor, você pode comentar nas nossas redes sociais, que está valendo também, tá? Deixa eu logo pedir então para Giovana Lima. Nós temos perguntas chegando, né? Giovana. Isso, professor. O Felipe Tavares perguntou pelo nosso Facebook para o professor Davison a seguinte pergunta. A diplomacia brasileira sempre foi muito prestigiada no mundo afora. No governo atual, perdemos esse reconhecimento que tínhamos. E ele quer saber como essa perda afetou o Brasil no cenário internacional. Giovana, Felipe, se não me engano, aqui em pergunta. Isso. A sensação que eu tenho, professor Mário, colegas, é de que o Brasil perdeu um dos seus principais ativos institucionais. Por quê? Porque, pelo fato de o Brasil contar com um corpo diplomático que foi, de forma até prematura em relação aos outros países da região, ele foi profissionalizado, nós sempre estivemos um ou dois corpos à frente. Então, se fosse uma prova de natação, a gente chegava antes sempre, porque tínhamos à nossa disposição uma máquina que era muito azeitada e já muito preparada, experimentada, com homens e mulheres muito bem treinados, socializados em alto nível. Então, o Brasil ele tinha, sim, orgulho dessa escola diplomática, a ponto de termos cedido ao longo do tempo pessoal para liderar organizações internacionais, para compor tribunais, cortes internacionais. Essa é a nossa tradição. Pertencer ao Itamaraty sempre foi um signo de inteligência, de capacidade, enfim, de compor um quadro de profissionais que era capaz de ombrear-se aos melhores. É isso. Eu tenho a sensação, e vários indícios me mostram isso, que nós vamos perdendo essa capacidade. Isso é problemático. O Brasil começa a ser visto com um certo desdém. Os diplomatas de outros países, evidentemente, quando tratam com o Brasil, vão perdendo o respeito, vão perdendo essa reverência que o Itamaraty soube construir, não é? O Itamaraty construiu para si uma imagem poderosa. Um desgaste dessa imagem e, por associação, um desgaste do Brasil, porque, afinal de contas, o corpo diplomático nos representa. Dalvison, você falava no nosso capital, nosso ativo, né, diplomático. Eu estou lembrando aqui só de rápido, né? Você pode ter outros também, mas olha, nós temos Sérgio Vieira de Mello, nós temos José Graziano na FAO, Roberto Menezes no OMC, nós tivemos toda a participação de outros diplomatas, Augusto Trindade Cansado, que não é diplomata, mas jurista reconhecido no mundo todo. Ou seja, a gente vai perdendo o capital, Oswaldo Aranha, que a Paula está lembrando aqui, ou seja, nós perdemos um capital diplomático, estamos sendo liderados por alguém que, na verdade, não goza de nenhum respeito nem admiração pela comunidade diplomática internacional. Perfeito, Mário. Você citou aí vários ícones, vários vultos, alguns diplomatas. Você citou o Cansado Trindade, jurista, e outros tantos, não é? Rubens Recupero, o Francisco Rezec, que foi também juiz da Corte de Haia, a Silvia Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional. Vários casos, nós temos, de fato,
homens e mulheres muito capazes, muito competentes, e quase todos eles passaram pela escola do Itamaraty ou por, digamos, adjacências, não é? Uhum. Colaboraram com o Itamaraty em algum momento, e neste momento nós deixamos de valorizar esse potencial que nós tínhamos. Isso é ouro, isso é um tesouro que a gente tinha. É uma forma, Mário, eu diria, de influenciar o jogo internacional sem ter canhões, sem ter excedente de dinheiro, né, de recursos. Era o nosso poder mais brando. A gente conseguia chegar mais longe sem ter guns and bullets, né, sem ter arma. Armas e balas. Muito bem, olha, o professor Dalvis está conosco no programa Globalizando, e se você quiser fazer perguntas para a gente, você pode aproveitar que estamos ao vivo, ou se estiver acompanhando nas plataformas, deixe a sua pergunta ou seu comentário nas nossas redes sociais. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Salles, que vai dizer, além da notícia que já nós fomos atrás, mas também quais são as nossas redes sociais, Sérgio, para todo mundo já se sintonizar conosco. Exatamente, a gente tem o Instagram, o Twitter e o Facebook, todos são um programa Globalizando. Acho que no Twitter é P Globalizando. Isso. E aí vocês podem mandar pergunta para lá, a gente passa a semana toda captando sobre todos os temas da nossa live. É muito bom acompanhar a gente lá. Nossa equipe de mídia faz um trabalho maravilhoso. E agora eu vou passar para a notícia. A gente tem uma notícia que ela vem direto do jornal O Globo, do Brasil. Cursos de diplomatas do Itamaraty aderem ao tema globalismo, usado pelo chanceler Ernesto Araújo para designar supostas conspirações internacionais. A gente está falando disso, né? Então, a nossa equipe de conteúdo trouxe, falando exatamente sobre isso, sobre a postura que o Brasil tem tomado no sistema internacional, né? Que é uma mudança do eixo diplomático multilateral com países em desenvolvimento para uma relação bilateral, que a gente percebe principalmente com os Estados Unidos. Excepcionalmente na era Trump, né, e agora com o Joe Biden. Bom, o que pode prejudicar as relações criadas ao longo dos anos, que é que a gente estava falando ainda há pouco, com países como a China, que é o principal parceiro comercial do país. Então, com a vitória do Joe Biden, a gente percebe que os rumos das relações diplomáticas do Brasil com o mundo são incertas, mas revelam os custos desse isolacionismo que a gente tem no século XXI. Dalvisson, eu sei que o que eu vou te perguntar é uma tese de doutorado, claro. Mas assim, se você for pensar claramente no sentido de que o Brasil estava alinhado não exatamente com os Estados Unidos, mas com o governo Donald Trump, e que de repente ele ficou sem pai nem mãe, como dizemos na gíria, né? E agora tem que reatar conversas sobre patamares diferentes, por exemplo, ambientais, por exemplo, comerciais. O Brasil está muito perdido nessa questão, porque não tem nenhum ponto de segurança, nem intermediadores para poder ajudar esse processo. Perfeito. O Brasil dilapidou em 2 anos, pouco mais de 2 anos agora, todo o seu potencial de relacionamento com a China, com os Estados Unidos, com os europeus, e no momento é difícil retomar. Eu diria até que é mandatório. O Brasil precisa restabelecer, em algum nível, as suas relações com esses países, porque, afinal de contas, quando você olha para a lista dos 10 principais parceiros comerciais, você percebe que o Brasil ele acabou, se não rompendo, mas estremecendo relações com 7 ou 8. E nenhum país sobrevive brigando com todos os seus parceiros principais, não é? Então, para não morrer por inanição, a gente precisa restaurar as relações em algum nível. Agora, o interessante, Mário, se me permite extrapolar um pouco, por favor, que na falta de parceiros do quilate de Estados Unidos, China ou europeus, ou mesmo os nossos vizinhos, Argentina, México, o Brasil tem buscado estabelecer relações com países exóticos, como Ucrânia, Andorra, ou mesmo os países do Golfo, não é? Do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait. Isso não é muito a nossa tradição, mas me parece ser sintomático. É o que sobrou para a gente neste momento. Interessante que isso vai
ou de encontro a essa tradição que você falou, e eu quero retomar aquilo que eu falava agora há pouco. A tradição brasileira foi também de traçar uma relação mais forte com os países do sul do mundo, especialmente no governo de Lula e Dilma, foi muito forte essa relação, e eu brincava agora há pouco dizendo que o Brasil já estaria, inclusive, entregando vacinas, mas o que se percebe é que o Brasil efetivamente não está tendo mais nem ação com esses países. Então, logicamente, que China, que Rússia, que Estados Unidos vão chegar lá onde o Brasil costurava valores diplomáticos, não? Concordo com você, basta ver o que a Índia está fazendo. A Índia prioriza o seu entorno regional. Exato. A Índia, que tem hoje a principal produtora de insumo farmacêutico do mundo, a principal indústria, não é? A planta está na Índia, é o tal do Instituto Serum, e a Índia tem priorizado os países que estão ali próximos, não é? Seychelles, Maldivas, Butão, países que são da região do sul da Ásia. E tem uma razão óbvia para isso. Primeiro, sanitária, é interessante criar um cordão ali, claro. Quanto mais impermeável ficar a região ao vírus, aos problemas que o novo coronavírus traz, melhor. E se você tem os vizinhos também com menos problemas de saúde pública, o comércio floresce, o comércio tem mais perspectivas de prosperar. O que se esperaria de um país como o Brasil, que sozinho corresponde a quase metade da população, da economia e do território da América do Sul, era uma atitude de liderança, de produzir vacina e de, evidentemente, distribuir essa vacina. Nem precisava ser por altruísmo, não, por cálculo estratégico mesmo. Tá? Eu acho que você está certo. O Brasil tem essa tradição de investir no Sul global, na cooperação Sul-Sul, mas isso foi deixado de lado até antes do Bolsonaro. Faça-se justiça, não é? Com o Temer, isso já foi posto de lado de forma muito clara. Muito bem, você está no programa Globalizando, estamos conversando sobre os rumos da política externa brasileira na atualidade, e quem conversa com a gente é o professor Dalvison Belém Lopes, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, já esteve em outros programas com a gente, vai estar com certeza em outros, inclusive nos eventos, estou convidando ele aqui ao vivo para participar do Fórum de Relações Internacionais em maio, depois a gente vai acertar direitinho, mas assim, é um prazer receber o professor Dalvison aqui no nosso programa Globalizando. Vamos então para a terceira rodada de perguntas, eu vou começar então com o Sérgio Salles. Exatamente, professor, olha, a gente vai dar mais um direito de vocês falarem sobre o assunto, que a próxima pergunta vai ser relacionada a isso. E ela é da Maria Lúcia Rodrigues, do Instagram. Mantendo em mente a mudança do governo dos Estados Unidos, como a política externa do Brasil se relacionará com a dos norte-americanos? Quais possíveis mudanças podem ocorrer nessa relação? Sérgio, eu vou te responder com, evidentemente, impressões que estão baseadas em uma amostra factual insatisfatória. A gente tem um mês aí, mais o tempo da campanha, então não dá para fazer uma resposta devidamente elaborada, mas minhas impressões são as de que o Brasil ele não conseguirá retomar com o mesmo nível de profundidade que havia anteriormente. Agora, com isso, eu não quero dizer que essa profundidade, essa relação quase carnal que havia entre governos de Bolsonaro e de Trump era necessariamente boa. Eu acho que era ruim, era problemática. Por mais que se possa argumentar que setorialmente, que topicamente tenha havido algum ganho, mas no agregado a minha impressão é de que essas relações bilaterais com Bolsonaro e Trump nos foram amplamente desfavoráveis, até porque nos desmobilizaram de outras frentes, nos deixaram, para usar a feliz expressão do Mário, meio órfãos nas relações internacionais. O Brasil está bem perdido neste momento, não tem aí um grande parceiro e tampouco tem condição de liderar processo algum, né? Então o Brasil está meio à deriva, o que é muito triste. Dalvison, isso me chama a atenção no contexto mais próximo nosso, nessa geopolítica mais próxima nossa aqui,
Você outro dia estava numa live discutindo a questão das eleições no Equador, e eu assisti uma boa parte dela. Se percebe que o Brasil já foi muito mais ativo, não exatamente influenciando nas eleições, mas assim, sendo como que um ponto, uma balança de interesse, de mostrar como é que se deveria fazer. Eu lembro nas conferências de relações exteriores que eu participei várias vezes, com a presença de diplomatas latino-americanos, sul-americanos, que uma admiração tremenda de equatorianos, de colombianos, de venezuelanos, de peruanos, e hoje nós não temos isso. Então, o quintal nosso realmente está abandonado também, né? Eu concordo com você, Mário, assim, sem querer ser muito saudosista, sem exagerar, e assim, não é o seu caso, não é o meu, não é o nosso, mas o que eu acho hoje, e eu vou dizer uma coisa que até não tem relação tão direta com o teu comentário, mas a minha sensação como cidadão brasileiro é de que nós tivemos aí 15 anos de boa governança, não é, de 2000 a 2015, ou um pouco antes, de 95 a 2010, enfim, é difícil limitar, mas nós tivemos bons governos, comparativamente. O Brasil teve uma trajetória interessante do fim dos anos 90 até o início da década passada. E nos últimos 10 anos, a situação se deteriorou do ponto de vista institucional, econômico, alguns vão dizer moral, muito aceleradamente, muito acentuadamente. Então, comprando a sua premissa, nós, de fato, éramos um bom exemplo de país que tinha abraçado as boas práticas econômicas, que tinha conseguido fazer a sua democracia funcionar com as dificuldades que toda grande democracia tem, e jovem ainda, não é? O Brasil é uma democracia jovem, mas era funcional. E agora parece que descarrilou. A gente tem dificuldades de retomar a trajetória de um país normal. A gente vai chegar lá, mas eu também sinto isso que você descreve tão bem. O Brasil chegou a ser um bom exemplo no hemisfério sul, para a América Latina, para os africanos, mesmo para o mundo árabe. Eu me lembro de várias comitivas de países árabes virem ao Brasil para aprender política pública, para aprender como é que faz boa política pública na área de saúde ou de fomento à agricultura, ao agronegócio, não é? O Brasil, renda mínima, Bolsa Família. O Brasil era exemplar, foi exemplar por algum tempo, eu tenho a sensação. Legal, professor Dalvison conosco. Tem gente comentando o nosso programa. Eu queria que a Paula colocasse para a gente o comentário que está chegando. A Jennifer de Souza está dizendo: falar sobre a política externa atual é extremamente importante, pois é assim que vemos o erro que alguns brasileiros cometeram. A equipe e o convidado estão de parabéns. Obrigado, Jennifer. E aí, nós temos já a viagem pelo mundo da notícia. A Verena traz notícia. De onde agora, Verena? Notícia aqui do Brasil mesmo, do jornal El País. Com o posse de Biden, diplomacia brasileira será pressionada por Estados Unidos e Europa para tomar medidas mais responsáveis pela Amazônia. E fazendo um comentário, um link em cima da notícia que a Verena falou, apesar da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ser relativamente recente, o governo Bolsonaro já mantém uma conversa diplomática amistosa com a nova gestão. A própria Casa Branca confirmou a manutenção das relações, apesar das diferenças ideológicas. E no que diz respeito às relações com os países vizinhos, os presidentes membros do Mercosul se preparam para uma reunião em março. E é previsto para a reunião discutir sobre meios de redinamizar o Mercosul, que o atual presidente não deixou um pouco de lado recentemente. Dalvison, eu vou partir de duas coisas que a Giovana fala em cima também do que a Verena falou. Uma coisa, a Amazônia, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a Amazônia, e outro, o Mercosul. Eu queria começar pela Amazônia porque não tem como. A carta que os congressistas norte-americanos mandaram para cá, ou pelo menos publicaram, ela revela um pouco que ou vocês mudam a política ambiental de vocês, ou a gente não vai conversar. Quer dizer, o processo passa por aí. E nós aqui na Amazônia estamos no centro dessa discussão. Você não concorda? Concordo, Mário. E tem um amigo, inclusive, que diz uma coisa muito provocativa sobre isso.
Ele diz o seguinte, que a América do Sul, e particularmente a região amazônica, os países amazônicos, são 8 ou 9, se não me engano, vocês sabem melhor do que eu. Os países amazônicos, para eles, são o próximo Oriente Médio em termos de relevância geopolítica. Eu acho essa construção sensacional. Mas por quê? Qual que é o ponto que ele levanta? Que essa região tem ativos, inclusive com valor econômico, geoestratégico, que são os ativos do futuro. Ou seja, são recursos florestais, de biodiversidade, energia limpa, água, recurso hídrico, e também, claro, não é alimento, porque, afinal de contas, essa região do Brasil, a região norte, a região centro-oeste, no caso brasileiro, mas a região amazônica é uma região, uma potência, uma região importante no provimento de grãos, de gêneros alimentícios de um modo amplo. Então, esses bens, essas capacidades que a região encarna, elas são altamente valorizadas, não é? E o futuro vai pedir isso, vai pedir esse tipo de capacidade, não é? De recurso. Então, é bem possível que a gente tenha mais e mais, não menos, mas mais e mais pressões internacionais, algum tipo de regulação, talvez em bases mais globais, não é? Para que, enfim, a região não fique tão à mercê de figuras como o Bolsonaro. Eu acho que essa pressão vai acontecer. A gente precisa saber lidar com isso. Mas a provocação, eu acho que é essa. O futuro aponta para a região amazônica. Você está falando uma coisa que, este ano, no final do ano passado, nós perdemos um professor aqui de Relações Internacionais por Covid, o professor Mário Amin, é o cara que foi meu orientador no mestrado em Economia, etc. E ele dizia exatamente isso nas aulas. Ele disse que a guerra mundial, que se for acontecer, aconteceria na Amazônia por causa de água e todos os recursos que ele, inclusive, os últimos trabalhos dele, Dalvison, foi sobre biopirataria na Amazônia, discutia um pouco toda essa questão. E dizia dos interesses. E aí nós vamos ter que repensar, e eu vou entrar com o Mercosul também, vamos ter que repensar o modo de governança global, ou pelo menos regional, sobre a região, que ao mesmo tempo respeite, entre aspas, a soberania brasileira e ao mesmo tempo garanta uma preocupação com a região e sobre as populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, a galera que mora realmente aqui na região, porque além de florestas e água, ainda tem pessoas, né? Perfeito. Olha, eu estava observando a geografia do voto no Equador, Mário. Você citou há pouco essa conversa que nós tivemos lá no SEBRE com o chanceler, o ex-chanceler do Equador e com outras figuras interessantes. E é impressionante como o padrão de voto no Equador, que é o Equador da selva, o Equador da floresta amazônica, é antípoda em relação ao voto do litoral, das praças mais urbanas. É porque, como você disse aí, de forma singela, mas muito precisa, muito correta, tem gente, tem pessoas que vivem ali integradas ao meio, não é? Às vezes, para alguém que tem a minha trajetória, por exemplo, não é? Sudestino, a vida inteira, morando, estudando aqui na região, escapa às pessoas desta região em que eu habito, que em outras partes do mundo, do Brasil, há um tipo de relação com a natureza, com o meio, que é de subsistência, que é de completa, enfim, interdependência, é outro padrão, modos de vida, não é? A gente está falando disso, de gente e das relações que se estabelecem com o meio. Falta essa sensibilidade com muita frequência. E concordo com você, encontrar um equacionamento entre a boa governança e a manutenção da soberania territorial é o grande desafio. Nós conversamos isso na semana passada com o professor Tiago Rodrigues, falando de segurança, falando de desenvolvimento em Amazônia, foi bem interessante e vai nessa linha. Eu falava da minha tese de doutorado trabalha a fome no mundo, mas eu trago para a Amazônia, a soberania alimentar na Amazônia, discuto um pouco esses modos de comer, né, impostos internacionalmente, e tem a grande questão
nossa, né, o modo de comer que foge um pouco essa padronização. Mas isso é assunto para outros programas. Olha só, o programa Globalizando, quando é na Rádio Nama, a gente sabe que ao longo do programa a gente vai colocando músicas, porque a gente faz também uma viagem musical, a gente vai por vários países relacionados com o tema. Como nós não estamos na Rádio Nama, e se nós fizermos isso aqui, vai cair a live, porque não pode, por causa dos direitos autorais, a gente encontrou o meio. A gente foi criando playlist específica para você acompanhar a temática. Eu queria chamar agora, Paula, a Luísa Veiga, que é a coordenadora da equipe de playlist do Globalizando, que nós demos uma inovada legal nisso, não foi, Luísa, na nossa playlist? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. E, bom, como o professor Tito já explicou, a gente teve que inovar, né? Como ele brinca às vezes, trocar o pneu com o carro andando. E foi muito gratificante ver essa mudança que a gente conseguiu fazer. E a gente agora até ampliou, as playlists estão indo para o YouTube, para o Spotify, para o Deezer, e sempre que a gente encontra, né, as músicas em outras plataformas. E, bom, a gente sempre monta a playlist da semana de acordo com o tema da live, então a gente selecionou países que foram alvo, né, desse conflito, dessa mudança brusca que a diplomacia brasileira teve desde o começo do governo Bolsonaro. Então, a gente tem a China, que até mesmo antes da pandemia, vários comentários infelizes do próprio presidente e da família dele em relação ao país acabaram minando nossas relações com esse país, e a gente vê as consequências principalmente agora, na época da vacina. Rússia, França e Alemanha, principalmente enquanto representantes da Europa, e desse impasse que a União Europeia está tendo com o Mercosul para fechar acordos, né? A Índia, África do Sul, Argentina, principalmente depois da eleição do Alberto Fernandes, não é mesmo? África do Sul, Alemanha, e, claro, como em toda playlist, não pode faltar o Brasil, encerrando com chave de ouro. Luísa, quer dizer então que a playlist tem música desses países todos e vai estar disponível quando para a galera acessar? A partir de amanhã, a equipe de mídia disponibiliza nas redes sociais para as pessoas acessarem e curtirem 8 músicas de países completamente diferentes uns dos outros, mas que eu garanto que a seleção de músicas foi ótima. Legal, Luísa. Olha, a Luísa também está fazendo mestrado na Argentina, né, Luísa? Fazendo mestrado depois de ter terminado Relações Internacionais, né, Luísa? No Uruguai, na verdade. Uruguai. Muito Isso. bem. Inclusive, é muito interessante estar vendo essa discussão aqui, porque acaba casando um pouco, porque é em direito internacional, né? E acaba entrelaçando com a integração na América Latina, e é muito... vamos dizer assim, um pouco até frustrante, eu diria, ver como essas relações foram ficando fragilizadas ao longo dos últimos anos, e principalmente em relação ao Mercosul, que é um bloco que tem um grande potencial para crescer, mas que está tendo problemas ultimamente. Legal, Luísa, muito obrigado por você estar conosco aqui. Daqui a pouco você volta no final do programa, mas já te agradeço pela participação, tá bom? Obrigada. Daqui a pouco eu volto. Legal. Então, essa foi a Luísa Veiga, que coordena a equipe de playlist do programa Globalizando. Verena Moura, vamos para o 4º bloco do nosso programa, agora é com você. Isso aí, professor. Tá chegando mais uma pergunta aqui pelo nosso Facebook, da Ellen Soares, e ela pergunta: como a execução da atual política externa brasileira contribuiu para a crise política e econômica no Brasil? Professor Dalvison. Verena, eu acho que essa é uma pergunta tão interessante, tão rica, e assim, seria possível respondê-la de tantas formas. Mas eu acho que basta notar o tipo de movimento que o chanceler Ernesto Araújo tem feito nos últimos tempos, para a gente ter uma pista. Perceba, o que Ernesto vem fazendo no último mês ou nas últimas semanas? Ele tem participado de inauguração de ponte no Nordeste brasileiro, de comício em churrascaria, tem participado de programas de televisão, rádio, lives, com apelo mais popular, tem feito de tudo, menos política externa, né?
É engraçado isso. Ele hoje tem buscado cacifar-se politicamente. Parece que já se preparando para um momento futuro, não é? Fazendo uma espécie de hedge, para falar como os financistas falam, não é? Ele está comprando uma outra moeda. Isso. Se der errado na carreira diplomática, se ele perde o posto amanhã, ele pode se tornar um deputado, um senador, ele pode estar acalentando esse tipo de pretensão. O que eu quero falar para você em relação à pergunta que foi feita? Que quando o chefe da Secretaria de Estado de Relações Exteriores, do Serviço Exterior e Consular Brasileiro, não está muito preocupado com as relações exteriores, está mais preocupado com o jogo político doméstico, não tem como dar certo, não é? Então, as crises múltiplas, a crise sanitária, a crise política, a crise econômica, acabam sendo retroalimentadas por um Ministério de Relações Internacionais, Exteriores, que, na hipótese mais amena aqui, ele é inoperante e, quando não, atrapalha, não é? Porque houve uma série de gestos aí antidiplomáticos, desconstruções de toda a natureza. Então, eu acho isso. As crises múltiplas que o Brasil vem experimentando acabam sendo reforçadas por um MRE que, em nada, vem contribuindo ao longo de 2 anos. Dalvisson, professor... por favor, Verena. Verena, você tem prioridade. Não, é só para comentar que a gente percebe no atual governo uma certa inversão de valores, né? Que o ministro das Relações Exteriores, que era para estar fazendo a política externa, não faz. Quem faz é o filho do presidente, né? Que é deputado, sei lá, e que percebe essa inversão de papéis, né? Aí os diplomatas, os ministros que eram para estar buscando recursos fora, quem busca, na verdade, são governadores, são prefeitos. Então, está uma coisa bem bagunçada e talvez isso responda à pergunta da Ellen também, né? Verena e Dalvisson, eu quero só colocar mais uma pimentinha nessa história aí. Veja bem, ainda tem uma questão. Quer dizer, o fato de que as inversões dos papéis estejam acontecendo mostra não somente essa situação ruim, mas me parece que envergonha também os grandes diplomatas que nós tivemos. Eu não tenho essa proximidade como você pode ter com relação à galera lá do Itamaraty, né, os diplomatas, mas parece que é uma coisa assim que falta só se enterrar, porque eu digo, meu Deus, eu estou sendo representado por esse tipo de gente. É engraçado o teu comentário, porque hoje mesmo eu lia uma entrevista com o Roberto Abdenur. Roberto foi embaixador do Brasil tanto em Washington quanto em Pequim. É um caso raro, né? Na carreira ele conseguiu ser chefe de missão brasileira no exterior nos 2 países que hoje lutam pelo protagonismo global. E ele dizia exatamente isso, Mário Tito, estão rindo de nós. O comentário dele no jornal O Globo, hoje, era de que há uma sensação de vergonha, uma sensação de que estamos sendo expostos e da pior maneira ao jogo internacional, não é? Ao teatro das relações internacionais. Eu quero só complementar a fala da Verena, dizendo o seguinte, Verena, das inversões que a gente tem visto. De fato, a gente tem um ministro de meio ambiente que não é um zeloso protetor do meio ambiente, a gente tem um ministro da educação que atua muito pouco em termos de educação, que tem uma preocupação maior com aspectos religiosos, e o ministro de Relações Exteriores hoje é um ministro que vem passando pela, como eu chamo, Weintraubização. Ele cada vez mais se parece com o antigo ministro de Educação, o Abraham Weintraub, no que vem fazendo discurso para essas massas bolsonaristas, não é? Vem tentando se posicionar numa eventual corrida política, não é? Ele está se Weintraubizando, é a minha sensação hoje. Sem contar que a ministra dos Direitos Humanos tem tudo menos defesa dos direitos humanos, e o ministro da Ciência e Tecnologia que realmente não tem cacife para o lugar. Mas assim, tem gente comentando, eu queria fazer essa leitura do comentário, Paula, o Dalvan Martins está dizendo,
a Amazonas, o Amazonas é tão importante que a Amazônia, né? É tão importante que a França mantém sua colônia até hoje, até aqui, para o direito de interferir comercialmente. E é toda uma questão interessante. Eu vou trazer a nossa professora Dalva, que é de francês, lá em março, para conversar exatamente o papel da Guiana nesse contexto aqui da Amazônia. Essa é uma coisa interessante. Giovana, temos notícia, né? Última rodada de notícia internacional, agora é com você. Essa é a nossa última notícia, que veio do portal de notícias UOL do Brasil, que diz que a Confederação Nacional da Indústria afirma que medidas de defesa comercial adotadas contra o Brasil, principalmente pelos Estados Unidos, farão com que o país deixe de exportar mais de 800 milhões de dólares. Olha, professores, mantendo uma linha de raciocínio com a notícia que a Giovana acabou de relatar, a política externa do presidente Jair Bolsonaro tem posto as relações econômicas brasileiras em constante risco. Casos como as críticas ao governo chinês diretamente pelo próprio presidente e pelos membros do seu governo geram tensões diplomáticas com um dos maiores parceiros do mercado brasileiro. Além disso, a parcialidade diante das eleições estadunidenses, especialmente com a vitória de Joe Biden, podem gerar entraves econômicos com seu aliado político mais próximo na atualidade. Dalvisson, o que o Sérgio fala me enseja a fazer um comentário para você comentar em cima, exatamente com relação a um dos piores prejuízos da política externa brasileira, que é o prejuízo econômico. Porque, na verdade, nenhum cliente, nenhum comerciante briga com seu cliente. Então, é um dos valores que mais nós perdemos. Sim, nós perdemos o ativo diplomático externo, nós perdemos um soft power interessante, nós perdemos o respeito, mas nós perdemos dinheiro. E eu acho que esse é o grande problema, né? Concordo com você, estamos perdendo, inclusive, dinheiro. É interessante, Mário, sobre esse tema, porque é possível encontrar argumentos de que a aproximação com os Estados Unidos, nos moldes em que se deu, ela seria produtiva, ela seria, em alguma maneira, recompensadora. Eu acho insustentável essa posição. A gente não pode confundir, de fato, o interesse de um setor, de uma indústria específica ou de um movimento social específico com o interesse nacional. Dando um exemplo aqui muito autorreferente até, meu setor é da educação superior. Não há país com parque acadêmico, científico e tecnológico no mundo superior aos Estados Unidos da América. São a grande potência do conhecimento, não é? Nessa geopolítica do conhecimento. Eu acho importantíssimo o Brasil se aproximar dos Estados Unidos aí. E eu me esforço todo dia. Os meus queridos amigos do Departamento de Estado, com quem eu interajo, sabem disso. A gente tem muita estima pelos colegas que lidam com educação, o setor de educação, na Embaixada em Brasília. Agora, isso é uma coisa, não é? A aproximação nos setores é importante, a gente precisa, e sempre de forma altiva, soberana. De um modo global, essa aproximação com Bolsonaro, ela foi atabalhoada e ela abriu mão de valores muito caros à nossa sociedade, não é? Eu acho que esse caso que vocês citaram rapidamente aí, da sobretaxação do aço, para fazer um agrado ao Donald Trump e dar-lhe um argumento para a reeleição, isso foi muito gravoso, isso me ofende muito. A forma como se fez essa manobra foi lesiva à soberania, ao patrimônio nacional, foi de fato lesa-pátria. É grave isso. Então, endossando novamente, para variar, Mário, você está certo, a gente está perdendo recurso, dinheiro. Quando se sobretaxa o aço, a gente está trazendo prejuízo para a sociedade brasileira. Fica tudo mais caro, é insumo para a produção. Então, Dalvisson, sem contar toda essa questão que envolve a Petrobras agora, que inclusive a Giovana, que é minha aluna de finanças internacionais, já sabe que vai ter uma tarefa na próxima quarta-feira sobre finanças internacionais, e todo esse quiprocó ao redor da Petrobras. Isso também é crime lesa pátria, não? Essa situação da Petrobras, ela é engraçado, né? Porque o presidente da Petrobras, ele tem uma responsabilidade, por se tratar da maior empresa brasileira,
né, que não é muito distinta da responsabilidade que tem um ministro da Economia, um ministro da Fazenda, de Desenvolvimento. O presidente da Petrobras é um negócio muito sensível, muito sério. Uma manobra mal feita gera bilhões de perdas. E ontem aconteceu isso, a gente viu, não é? Uma manobra atabalhoada, sem preparar, sem gerar as expectativas devidas no mercado, que é um mercado globalizado. Então, tem a ação da Petrobras em tudo que é canto deste mundo, meus amigos. Você não pode errar, você não pode agir de forma impulsiva, não é? Tem que convencer o investidor de que o recurso que ele colocou na ação está seguro. E mais, que tem boas perspectivas de apreciação no futuro. Então, é criminoso fazer a coisa como se está fazendo para acenar para um setor, para uma corporação militar. Quer dizer, o que é isso? É brincar com o patrimônio meu, teu, nosso. Não é? A Petrobras é patrimônio nacional, construído por gerações. Então, isso é de uma tal monta absurdo que me parece também isso, né? É um crime de lesa pátria. Você não acaba com a maior empresa do Brasil, como se tem feito ao longo dos últimos anos. Dalvison, nós poderíamos ficar conversando aqui mais uma hora de live, porque a conversa está muito interessante e eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui, ele serviu de ponto, de aumento de discussão, porque tem muita coisa para conversar. Mas o tempo está terminando. E antes de a gente encerrar mesmo, eu quero só falar para você que está nos acompanhando no programa Globalizando, que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que está há 8 anos no ar e você pode acompanhar nas nossas várias plataformas. Temos, inclusive, o Globalizando News, que são drops de 3 minutos todo dia na programação da Rádio Nama, então você está sempre envolvido pelo Globalizando. Mas nós temos também o nosso site internacional da Amazônia, que é um site especializado em produção de alunos de relações internacionais sobre temas internacionais. Lá você tem artigos, lá você tem vídeos, lá você também tem dicas de filme, de livros. Inclusive, Dalvison, depois você tem que me dizer qual é aquela famosa série que você vive dando spoilerzinho lá, né, no Twitter, eu queria saber. Então, tudo isso tem lá no site internacional da Amazônia. E nós temos uma novidade. Nós conseguimos o domínio melhor, ficou melhor agora, está passando aí para você. Agora você pode acessar www.internacionaldaamazônia, com 2A, daamazônia.com. Aí você vai ter acesso a tudo o que efetivamente nós estamos produzindo no curso de Relações Internacionais. É também um projeto de extensão que está há 8 anos na ativa no curso de Relações Internacionais. Professor Dalvison, tem um comentário, né, Paula? Eu acho que eu vi um comentário aí, eu acho que em cima do comentário eu vou já... o Eduardo Oliveira. Professor Dalvison, Globalizando, dupla que combina. Parabéns pela excelente discussão de hoje. Dalvison, eu quero te agradecer, quero reverberar essas palavras do Eduardo e dizer que é um prazer te receber aqui, a tua generosidade também em dispor do teu tempo para estar conosco. Eu quero agradecer porque em outras condições nós não teríamos essa oportunidade. E tendo pela live poder absorver bastante da sua sabedoria. Muito obrigado, viu? Meu caro amigo Mário Tito, obrigado, parabéns pela essa iniciativa, esse esforço coletivo da equipe do Globalizando. Eu acho o desenho genial, envolve, enfim, professor, doutor e o estudante de graduação, todos conectados, trocando ideias, batendo bola, convidados, é muito bacana isso. Sobre a série, você me perguntou, eu estou atualmente investindo meus recursos escassos de tempo. Você sabe que eu sou um pai fresco, não é? Acabei de ter minha segunda filha. Eu tenho investido em The Crown. Estou gostando bastante, estou aprendendo mais sobre a relação entre a rainha da Inglaterra e seus vários primeiros ministros ao longo da história. Essa é minha dica cultural. Legal, Dalvison, olha, muito obrigado, queria agradecer também a essa generosidade de estar com a gente o tempo todo, comentando, e quero agradecer também ao Sérgio Salles, que ele é acadêmico do 5º semestre, com certeza, Sérgio, foi uma aula essa live de hoje, né? Não, com certeza, sempre que a gente pode assistir o programa Globalizando, é sempre uma coisa que a gente podia colocar até no currículo, se pudesse. E ainda... Pode falar, você. Deixa eu só fazer um convite para todo mundo aqui. Por favor. Uma coisa legal, a gente tem um núcleo de América do Sul lá no SEBRE,
O SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é um think tank que se dedica às questões da região, esse núcleo nosso. O que eu queria dizer para vocês é que as temáticas amazônicas são centrais. A gente conversa com a Amazônia o tempo todo, por vários ângulos, não é? Por vários vieses. O tema que apareceu aí da Guiana Francesa, em Amapá, ou o tema do Equador recentemente, falamos de Bolívia há pouco. As temáticas amazônicas são muito valorizadas, a gente, de fato, tem mergulhado, tentado aprender sobre isso. Se vocês puderem nos brindar com a audiência e com os seus conhecimentos, eu acho que vai ser muito legal. Todo mundo convidado a acompanhar lá o SEBRE também. Com certeza, nós temos 40 acadêmicos envolvidos no Globalizando e mais 20 no site Internacional da Amazônia, são 60 que vão participar. Obrigado, Davison. Sérgio, e aí? Não, era basicamente isso, só também agradecer ao professor Davison que essa aula com o professor Mário Tito e o professor Davison foi maravilhosa, ainda mais assistindo aqui ao vivo e participando e interagindo com vocês, foi maravilhoso, então só tenho a agradecer. Obrigado, Sérgio. Quero agradecer, então, a acadêmica do 7º semestre, nossa roteirista do programa, Giovana, muito obrigado. A Giovana, tá aí? Tá sem o seu áudio, Giovana. Agora vocês me ouvem? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Tá, então Sim, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, que comentou, que compartilhou, que curtiu a nossa live. Queria agradecer principalmente ao professor Davison por ter aceitado o nosso convite de participar de mais um programa. Foi realmente uma aula. A gente do 7º semestre, que a gente está tendo aula de diplomacia, com certeza todo mundo que estava assistindo aprendeu muito. Agradecer ao Sérgio, a Verena e a Luísa que estiveram aqui com a gente. E até a próxima, até o próximo sábado. Legal, obrigado, Giovana. E também eu quero agradecer a acadêmica do 8º semestre, último semestre, né, Verena? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor Mário Tito. É sempre uma honra estar apresentando aqui o programa, né? A gente fica aqui por trás também, revisando, fazendo roteiro, mas apresentar também é sempre ótimo. Agradecer ao professor Davison, né, por mais uma aula, mais uma participação dele junto da gente. Sinta-se à vontade para participar de programas futuros, que com certeza serão excelentes. E agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live até aqui. A live vai ficar gravada no nosso Facebook, acho que vai ser postada também no nosso Instagram. Então, quem chegou na metade da live, quem chegou no final, quem não puder assistir tudo, vai ficar gravado. Então, acompanhe de nossas redes. Legal, quero agradecer também a queridíssima Luísa Veiga, internacionalista, mestranda já, que coordena a equipe da playlist. Luísa, muito obrigado. Sem o áudio, tá, Luísa? Luísa tá sem o áudio. Tá, não apertei ainda direito. Obrigada, professor Tito, obrigada, professor Dalvison, Verena, Giovana, Sérgio, que apresentaram esse programa super bem, parabéns mais uma vez. Queria agradecer também a você que acompanhou mais essa live, acompanhe amanhã a nossa playlist, e queria fazer um parênteses, que é um jabá pessoal, que segunda-feira no site Internacional da Amazônia vai ser postado um artigo que eu tive o prazer de escrever com o tema da live desse sábado também. Então, foi gratificante, parte frustrante também ter que escrever sobre esse tema tão complicado, mas eu gostei muito de fazer, então segunda-feira acessem lá também. Legal, Luísa, muito obrigado, viu? E eu quero agradecer a todo o pessoal da equipe maravilhosa do Globalizando, em especial a Letícia Yucari, que esteve no controle do tempo do nosso programa, e a Paula Castro, que está coordenando aqui nos bastidores a transmissão. Aqui comigo, tá? Vem cá, aqui comigo tem também o Zeus. Não sei se vocês conseguem ver o Zeus aqui, olha. O Zeus está aqui comigo, participando também do programa Globalizando, tá? E eu quero dizer também, de alguma forma, quero dizer que no próximo sábado nós vamos ter uma live sensacional. Nós vamos falar do Dia Internacional da Mulher, vamos falar de direito das mulheres, com a professora doutora Cláudia Sadala. Você não pode perder. A todo mundo que acompanhou o programa Globalizando, muito obrigado. Até o próximo sábado. Tchau, galera.